Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria a gente estar aqui junto. Trago um abraço da minha família e da nossa igreja ali em Miami para a amada igreja. Vocês podem se assentar em nome de Jesus, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, um amigo, um irmão de muitos anos, a pastora Soiane, querida, saudade demais. Deus abençoe toda a família, as filhas, todo o corpo de obreiros, os pastores, os obreiros dessa casa. Que Deus abençoe vocês e aos amados irmãos. Meus irmãos, como o pastor Marcelo disse, nós estamos há 6 anos ali já em Miami pastoreando. Não tem sido fácil, porque nós não pastoreamos só brasileiros, nós pastoreamos cubanos. Temos bastante cubanos na igreja, temos venezuelanos, temos colombianos, temos guatemaltecos, temos hondurenhos, tem bastante pessoas lá. Tem os dominicanos, pessoas da República Dominicana, tem alguns obreiros já da República Dominicana. E temos americanos também na igreja, que são casados com brasileiros que estão conosco lá também. E a igreja está crescendo, está uma bênção, pastor. Nós pregamos em português no culto principal e colocamos o tradutor em espanhol para os de língua hispana e em inglês para os americanos. Uma bênção, para a glória de Deus, viu? Uma igreja multiétnica, transcultural, pessoas de todas as nações estão ali. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, tem sido uma bênção. A nossa igreja é uma igreja missionária. Inclusive, eu já fiz missões também com o pastor Marcelo. Já fomos para o Haiti juntos. Já fomos para o Haiti. Foi 2012. 2012, nós fomos para a nação do Haiti. Foi uma bênção. E desde então, eu nunca mais deixei de estar na nação do Haiti. Estamos lá todos os anos. A gente tem um filho adotivo lá no Haiti. A gente cuida de 10 orfanatos lá no Haiti também. Lindo demais. Vamos fazer a festa de Natal das crianças órfãs no Haiti. Mais um ano para a glória de Deus. E a gente segue fazendo a obra do Senhor. Viu, meus irmãos? Bom, nós temos as nossas igrejas, Cabo Frio, Arraial, São Pedro, como o pastor Marcelo falou. Mas eu queria apresentar a vocês a minha família. Tem uma foto da família aí? Queria apresentar para vocês assim. Essa aqui é a minha maior credencial, independente da igreja, da função ministerial, do diploma. Essa aqui para mim é a minha maior credencial, é a minha família. Ao meu lado está ali a minha esposa, a pastora Renata, a de branco, a minha esposa. À minha direita, a minha filha mais velha, a Karen. Aquele jovem lá com a camisa quadriculada, com a barbinha, meu filho Ítalo. Minha filha Karen já está estudando Direito nos Estados Unidos. Eles chegaram lá, fizeram high school, e agora ela já está fazendo Direito. O meu filho Ítalo fez high school e já está fazendo Medicina, já está trabalhando numa clínica de cardiologia lá. Todos servem ao Senhor. E o meu pequenininho, meu filho lá, o Isaac, o meu menor, que já está maior do que todo mundo, está maior do que todo mundo nessa foto. Nessa foto ele está menor, mas ele já está maior. O Isaac está fazendo high school. O Isaac vai fazer 15 anos agora em janeiro. E todos servem ao Senhor na igreja conosco. Você pode aplaudir Jesus por essa família? Essa é a minha família. Esse é o meu maior patrimônio. Amém? Glórias sejam dadas a Jesus. Meus irmãos, como o pastor Marcelo disse, a minha esposa escreveu um livro esse ano chamado Mulher de Valor. E o livro dela, e ela já tinha feito uma mentoria sobre o livro da nossa cobertura espiritual, do nosso apóstolo, o apóstolo Ari, Esther nos dias de hoje. Foi uma bênção. E depois ela escreveu o livro dela, Mulher de Valor. E veio aqui no Brasil, lançou no Rio, lançou em São Paulo, lançou em Mato Grosso do Sul, foi a vários lugares lançando o livro. E agora, recente, ela escreveu outro livro, Liberta-me, falando sobre libertação, e voltou aqui, fez o lançamento do livro, e eu tinha começado esse livro aqui primeiro do que ela. E ela avançou. Eu confesso a vocês que, quando eu escrevi esse livro aqui, o tema é Homem de Valor. No meio do caminho eu dei uma desanimada, pastora Soiane. Eu fiquei meio desanimado, e eu vou dizer aqui para vocês por que eu fiquei meio desanimado quando eu comecei a escrever esse livro aqui. Porque eu sou pastor também de igreja, e
E sempre as mulheres avançando, sempre as mulheres, eu acho que isso é só lá nos Estados Unidos, né? As mulheres avançando, as mulheres participando de tudo na igreja. Pastor Marcelo, você faz alguma coisa, as mulheres estão participando. No ministério, as mulheres tomam a frente, estão tudo participando. E pior, as mulheres me procurando e falando: pastor, fala com meu marido, anima meu marido, vai. E estava eu lá com os maridos: vamos maridos, vamos homens. As esposas estão falando comigo aqui que vocês estão muito devagar, vamos, isso é só lá nos Estados Unidos, viu, irmãos? Vocês estão muito devagar, que vocês não estão avançando, e vocês não estão aí pegando firme, vocês só ficam cansados em casa, não vêm para a igreja, não participam das coisas de Deus. Vamos participar. E nada dos homens tomaram uma posição. Aí eu falei: quer saber? Eu estava escrevendo esse livro aqui, eu vou parar de escrever, porque esses homens não estão com nada. Falei assim mesmo para minha esposa em casa. Ela falou: não, você tem que terminar esse livro em nome de Jesus. Eu falei: eu vou orar ao Senhor. E fiquei 3 meses em oração sobre os homens, pastor Marcelo. E eu estava em casa e eu mostrei vocês minha filha ali, né? Minha filha, com 21 anos, nunca tinha namorado até que esse menino chegou lá em casa. Aleluia. Começou a namorar, pastor. Chegou lá, não acreditei. Ele sentou na minha mesa e perguntou se podia orar com a minha filha. Eu falei: se for para orar, pode, irmão. Mas antes eu tinha consultado a minha filha e ela já queria também estar orando. E enfim, ela começou a orar com esse rapaz e ele passou um tempo, ele levou lá em casa. Ele congrega na Lagoinha de Orlando, ele levou lá em casa um vídeo de um culto de homens que haviam feito na Lagoinha de Orlando, 1000 homens numa segunda-feira. Aí eu falei: como? 1000 homens numa segunda-feira? E aí eu peguei o culto para dar uma olhada. E na hora que eu comecei a olhar o culto, o Espírito Santo falou comigo: se você desanimar, você vai ser mais um que desanima. Então volta a ter projeto com os homens, sonha com os homens, porque eu tenho um grande propósito na vida dos homens. E aí em uma semana saiu o livro, irmão, acabou de sair o livro. Ele estava escrito até a metade, a outra metade com uma semana saiu. E o nome do livro é Homem de Valor. E aqui vai uma palavra para as irmãs: irmã, compra esse livro e dá para o seu marido. Se ele não lê, tu lê com ele. Depois você vai me agradecer, viu? Vai valer a pena. Pega para ele, dá para ele ler, vê se ele vai estar lendo. Tem um capítulo aqui especial que fala assim: o marido faz o bem à sua esposa. Não ouvi um glória a Deus das mulheres, não, gente? O marido faz o bem à sua esposa. Esse capítulo aqui é uma bênção para os maridos, fazer o bem à esposa. Deus me deu uma revelação sobre Eucana, marido de Ana. Quando Eucana fala para Ana assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aí eu botei: Eucana é o marido nota 10. Porque ele disse que era melhor do que 10 filhos para Ana. E Deus me deu 10 características da vida de Eucana. Por que ele era o marido nota 10? E eu falo aqui nesse livro. Seu marido é um marido nota 10? Qual é a nota que você dá para o seu marido de 1 a 10? Leva esse livro. Fala para ele: olha Eucana aí, ó, o marido nota 10. Uma das características de Eucana, que Eucana, primeiro, ele olhou para a esposa dele e percebeu que a esposa estava triste. A senhora sabia, pastora Soiana, que tem muitos maridos que não percebem se a esposa está bem, se a esposa está alegre, se ela está triste, se ela está preocupada. Passa um tempo, o marido, ele trabalha tanto e ele tem tantas outras preocupações que ele esquece de se preocupar com a esposa, de ter sensibilidade se a esposa está bem ou mal. E Eucana se preocupava com a saúde emocional de Ana, com o bem-estar de Ana. Então, falei só uma, você pega aí depois, você olha, né? Eu vou estar lá embaixo. O livro custa apenas R$30, mas não se trata de preço, porque se você não tiver dinheiro e quiser o livro, eu vou abençoar você. Só se você não tiver mesmo. Aqui todo mundo é crente, amém, irmãos? Se você, pastor, não tem condições de comprar, mas eu gostaria de ter o livro, eu vou abençoar você em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho os 30, eu tenho 15 só, é verdade. Você vai levar por 15 também, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para fazer comércio, eu estou aqui para abençoar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então você adquire comigo lá fora
no final, lá embaixo, né, pastor? Em nome de Jesus. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Zacarias. Como eu disse a vocês, eu sou pastor de igreja também, e a gente tem percebido as estações na qual Deus está trabalhando, no que Deus está fazendo. E como pastor eu tenho tido a graça de Deus de também viajar um pouco, de conhecer alguns lugares e perceber que em todos esses lugares as lutas são as mesmas, porque o inimigo é o mesmo. Eu vou repetir, irmãos. Eu tenho nos Estados Unidos pregado em algumas igrejas, aqui no Brasil, eu estive em Portugal esse ano também pregando em Portugal, e eu tenho observado que a luta da igreja são as mesmas, porque o inimigo é o mesmo, as artimanhas são as mesmas, às vezes em alguns níveis diferentes de guerra espiritual, de batalha espiritual. Então, dentro dessa percepção, Deus me deu essa palavra em Zacarias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Zacarias, primeiro capítulo, do versículo 18 ao versículo de número 21. Diz assim a palavra dos seus irmãos, encontraram? Amém? Zacarias, primeiro capítulo, do versículo 18, está ali já no telão também, se você quiser acompanhar. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, que vem a ser estes? Ou que vem fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para os derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Aleluia. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra. Ministra, querido Espírito Santo, aos nossos corações. Domina as nossas mentes nessa noite, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da Tua palavra, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha falar à sua igreja nessa noite. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra. E o tema dessa mensagem é destruindo os chifres, dentro desse texto aqui de Zacarias 1, do 18 ao 21. Zacarias significa o Senhor se lembra, é o nome do profeta Zacarias. Zacarias, ele profetizou numa época muito peculiar, ele é o profeta pós-cativeiro da Babilônia. Então o nome de Zacarias faz jus à época e ao tempo pelo qual ele estava profetizando. Deus estava se lembrando do povo que estava retornando do cativeiro da Babilônia. Deus, através do profeta, estava renovando, cuidado, meu amor, estava renovando, a sua aliança com o povo, lembrando do povo da promessa que havia feito ao povo de retornar com o povo do exílio da Babilônia para Jerusalém. Então, Zacarias significa o Senhor se lembra. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa introdução de mensagem para dizer algo para você. O Espírito Santo está ministrando. Deus manda te dizer que Ele não se esqueceu de você.
Deus, Ele lembra de você, Deus conhece você, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da sua luta, Ele não se esqueceu das suas guerras, Ele continua o mesmo, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sentado num trono, Ele continua reinando, governando, e Ele manda te dizer que Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua no controle da sua vida e dessa situação, porque o Senhor se lembra. E o Senhor manda te dizer, não me esqueci de você. Após o dilúvio, Gênesis 8:1, Deus se lembra de Noé e de todas as criaturas e coloca todo mundo na arca. Deus não esquece de ninguém. Deus se lembrou de Noé, de toda a sua família e de todas as criaturas que Ele deveria colocar dentro da arca, de forma peculiar. Deus não esquece de nada, de ninguém, nem dos detalhes. Deus manda te dizer mais uma vez, eu estou cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Nada fugiu do meu controle, nada foge das minhas mãos. Agindo Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. Porém, Deus manda te dizer que Ele se lembra de você e que Ele não esqueceu de você. Êxodo 2:24, Deus ouve o clamor dos israelitas no Egito e se lembra da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus sabia que o povo estava gemendo, que o povo estava sofrendo, e Deus se lembra da aliança. Gênesis 30:22, Deus se lembra de Raquel e concede o dom a ela de ter filhos. Gênesis 19:29, Deus se lembra de Abraão e tira Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Eis, Deus vai tirar seu filho de Sodoma e Gomorra. Deus não se esqueceu de você, não. Deus sabe que você está orando por esse filho. Deus vai tirar ele de Sodoma e Gomorra. Segundo Samuel 9:1, Davi demonstra a bondade de Deus ao buscar um descendente de Jonatas para abençoar por amor do seu pai. Ou seja, ficou alguém da casa de Jonatas para que eu haja de benevolência para com ele? Ficou um sim, está lá em Lodebar. Seu nome é Mefibosete. O rei se lembrou e mandou chamar. Querido, Deus está se lembrando de você nessa noite. Aleluia, Deus mandou chamar Mefibosete em Lodebar. Lodebar é o lugar da incomunicação. Ele estava incomunicável, mesmo num tempo como os dias de hoje, na era digital, onde todos se comunicam. Tem gente que acha que Deus esqueceu, tem gente que acha que Deus não vai chamar mais, que Deus não vai se lembrar, mas eu vim aqui nessa noite para dizer a você, que Deus não esqueceu de você, que a mesa está preparada, o mestre mandou te chamar, o rei mandou te chamar, porque tem uma mesa para você se assentar, e a noite de restituição, de restauração, o que você perdeu, ou o que você roubou, nessa noite eu libero essa palavra pelo poder do nome de Jesus, o Senhor está restituindo a você, porque Deus mandou te chamar, porque Ele se lembrou de você. Aleluia! Então Zacarias significa o Senhor se lembra, Deus não esqueceu de você, Deus se lembra, as promessas que o Senhor te fez, todas elas estão diante do Senhor, estão como memorial diante de Deus, e no momento certo Deus vai começar a agir, Deus vai começar a manifestar o poder, a glória dEle, e você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Porém, voltando para o texto, Zacarias profetiza 520 anos antes de Cristo. Ele profetizou após o exílio da Babilônia. Os exilados voltaram 536 anos antes de Cristo para Jerusalém sobre o decreto do rei Ciro. Cerca de 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém sobre a liderança de Zorobabel e Josué e rapidamente reconstruíram o altar e reiniciaram a construção do templo. Só que o tempo passou, 12 anos depois, durante a reconstrução, eles pararam, o povo desanimou, o povo ficou cansado, e o povo parou as atividades porque houve um desânimo. A construção foi obstruída pelo desânimo e pela preocupação com outras atividades. Zacarias e Ageu, porque Ageu era contemporâneo de Zacarias, eles persuadiram o povo a voltar para o Senhor e aos seus propósitos para restaurar
o templo do Senhor que havia sido destruído por Nabucodonosor. Zacarias encorajou o povo de Deus, ensinando-lhes um dia que o Messias reinaria no templo restaurado, numa cidade restaurada, e que o povo deveria se reanimar e voltar a edificar o templo, porque o Messias, ele viria e entraria no templo e reinaria dentro do templo. Então o povo recobrou o ânimo e voltou a reconstruir o templo do Senhor. Zacarias, com as suas visões místicas, ele traz, através de várias revelações, muitas visões espirituais que Deus havia dado para ele. E no capítulo 1, ele teve essa visão específica de 4 chifres que vieram sobre Judá, Jerusalém, para dispersar, para amedrontar. Mas ele também viu 4 ferreiros que vieram para se opor aos 4 chifres. Então eu queria pensar com vocês aqui nessa noite sobre esses 4 chifres que vieram destruir Judá, Jerusalém, mas Deus levantou os 4 ferreiros para derrubar os 4 chifres. Então foram 4 forças que se levantaram. Então eu estou aqui para falar nessa noite sobre 4 chifres, 4 forças que têm se levantado contra o povo de Deus. 4 chifres, 4 forças que têm se levantado contra a igreja do Senhor. Nos dias de Israel, de Jerusalém e Judá, os 4 chifres foram Egito, Assíria, Babilônia e Grécia. Foram nações que vieram dispersar e oprimir o povo de Deus. Porém, Deus levantou os 4 ferreiros para estar dispersando os 4 chifres. E eu queria pensar com vocês sobre esses 4 chifres e depois também pensar com vocês sobre esses 4 ferreiros que Deus levantou para destruir os 4 chifres. Então o tema da mensagem é destruindo os 4 chifres, mas antes da gente passar pela destruição dos 4 chifres, a gente precisa identificá-los. Quais são os 4 chifres que nos dias de hoje estão se opondo à igreja? Quais são os 4 chifres que nos dias de hoje estão se levantando para destruir o povo de Deus? E o primeiro chifre que eu quero pensar com vocês, que tem se levantado para destruir o povo de Deus, é o chifre da destruição dos fundamentos. Esse chifre tem se levantado para destruir os fundamentos. O certo é errado e o errado é certo. Os fundamentos estão ficando destruídos. Nós estamos vivendo numa época que se você falar o que é certo, é errado. E se você falar o que é errado, é certo. Isso é um chifre, que é para destruir a igreja, que é para destruir o povo de Deus. A quebra de fundamentos no meio do povo de Deus gera o exílio. Foi isso que gerou o exílio para Israel. Porque quebraram os fundamentos, se afastaram do Senhor, se apostataram da fé, e aí foram exilados. Quando nós quebramos fundamento, nós nos afastamos. Nós vamos para um lugar distante. Nós vamos para distante de Deus, vamos distante para a casa do Senhor. Por quê? Porque quebramos os fundamentos. E pasmem, tem muita gente que é de Deus que acaba concordando que o errado agora é certo. E começa a repetir que o errado é certo. E isso traz contaminação no meio do povo de Deus. Então esse chifre precisa ser destruído, porque esse chifre tem se levantado nos dias de hoje contra a casa de Deus. O salmista diz no Salmo 11, no versículo 3, ora, se os fundamentos estão destruídos, o que poderá fazer o justo? Os fundamentos estão destruídos, irmãos. Hoje tem muito cristão com medo de falar o certo, de receber uma crítica. Hoje tem muito cristão de confrontar a coisa errada com a coisa certa, porque tem medo do que as pessoas vão falar, ou de como as pessoas vão agir. A palavra é reação. Lá nos Estados Unidos a gente fala que o português está fugindo da gente, a gente agora pensa em inglês. Aí a palavra foge da cabeça da gente. Ou seja, as pessoas ficam com medo de confrontar, com medo da reação das pessoas, porque os fundamentos estão destruídos. Tem pessoas que têm preocupação aí fora de perder seguidores,
Irmão, eu perco todos os seguidores. Mas o que é fundamento é fundamento. Antes, aprove agradarmos a Deus do que aos homens. O nosso compromisso é com o fundamento, é com a palavra, é com aquilo que Deus nos ensinou, com aquilo que Deus nos deixou. Não tenham medo nem preocupação com a reação das pessoas ou até mesmo dos vossos filhos. Essa geração precisa entender e conhecer os fundamentos do Senhor. E nós precisamos destruir esse chifre da quebra dos fundamentos. Em nome de Jesus, meus irmãos. O segundo chifre que nós precisamos destruir é o chifre da dispersão do povo. Esse chifre tem vindo de uma maneira muito forte para dispersar principalmente o povo de Deus. De que maneira? Nunca vivemos um tempo de uma igreja tão dispersa. Irmãos, eu não vim aqui para exortar, o pastor da igreja está aqui. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas eu também, como pregador, eu não posso ficar meio que pisando em ovos. Eu tenho que pisar, aleluia, eu tenho que marchar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, o povo está disperso. Nunca vivemos um tempo onde as pessoas estão mais nas mídias sociais do que na Bíblia, do que na palavra. Se investe mais tempo nas redes sociais, nas mídias sociais, do que na meditação da palavra de Deus. Hoje, o povo está disperso porque ao invés de ficar com o que os pastores pregam do altar das igrejas, ficam com pessoas que não conhecem, com meia dúzia de frases de efeito nas mídias sociais. E o pior, às vezes, usa isso para confrontar os obreiros da casa do Senhor, para questionar os pastores da casa do Senhor. Isso é um chifre da dispersão do povo de Deus. O povo está disperso, irmãos, e nós precisamos destruir esse chifre, porque esse chifre se levantou para dispersar a igreja, para tirar a igreja do propósito. O povo foi disperso e se espalhou por causa da opressão. Acabaram esfriando e se afastando de Deus e aderindo à cultura da Babilônia, uma cultura pagã. A cultura da Babilônia é uma cultura mundana. Se nós ficarmos dispersos, nós vamos aderir à cultura da Babilônia. Vai ficar normal ouvir a música da Babilônia. Vai ficar normal se prostrar diante dos ídolos da Babilônia. E a gente precisa, irmãos, combater, destruir esse chifre da dispersão do povo de Deus. O povo de Deus tem que estar ligado. Ligadinho com Deus. É tempo da igreja estar ligada, é tempo da igreja estar com a lamparina acesa, com óleo na lamparina, atento. Aleluia. A dispersão trouxe o afastamento, trouxe a frieza, trouxe apostasia espiritual. Irmãos, desde novo que eu ouço isso, se você tirar uma brasa do braseiro, ela vai se esfriar e vai apagar. Só que hoje, de forma sorrateira, o diabo, através desse chifre da dispersão do povo de Deus, ele tem afastado as pessoas do braseiro. As pessoas não querem mais participar. As pessoas não querem mais estar nos eventos da igreja, nas programações da igreja. As pessoas estão entregando, nunca vivemos um tempo onde as pessoas estão entregando os seus ministérios. Nunca vivemos um tempo onde as pessoas estão dispersas, então estão tão ocupadas com tantas outras coisas, porque esse chifre também ocupa as pessoas com outras coisas, para que elas não consigam ter tempo com o chamado, com o ministério de Deus, com aquilo que Deus confiou a elas. E aí elas se afastam do propósito de Deus, ficam dispersas, irmãos. E aí vem a frieza espiritual, a apostasia espiritual. E muitos estão morrendo. Nunca vivemos um tempo onde estamos encontrando cristãos ateus dentro da igreja. Cristãos que não acreditam mais no milagre, não acreditam mais nos sinais, nas maravilhas, nos prodígios. Por quê? Porque estão dispersos, porque não ora mais, não jejua mais, não vem mais para a consagração, não clama, não consagra, não santifica. Falar de santidade hoje é um problema, pregar a cruz hoje é um problema, confrontar o pecado na igreja é um problema. Aqui não, graças a Deus, que aqui é a Assembleia de Deus de Rio Bonito.
E aqui o povo é crente. Posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu beber uma água, aleluia. Aleluia. Eu vim trazer essa mensagem aqui para vocês porque eu orei a Deus. Eu conheço o coração do pastor da igreja, ele é pastorzão, ele ama a igreja, eu também sou pastor. Eu não estou vindo aqui com um sermão que a gente prega em tudo e qualquer lugar. Eu orei a Deus e perguntei, Deus, o que eu vou pregar em Rio Bonito? Deus me deu essa palavra. E se Deus me deu essa palavra é porque o Senhor sabia que você ia estar aqui, que você precisava ouvir essa palavra. E que nós precisávamos ser ministrados pelo Senhor. E eu estou aqui servindo a igreja. Então coloca a mão nessa palavra em nome de Jesus, que eu sei que Deus está trabalhando, irmãos. E eu sei que você vai sair daqui hoje, vai pregar essa palavra para 2, 3, vai pregar para todo mundo dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Porque nunca vivemos um tempo de tanta dispersão, até mesmo dentro do povo de Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja, o povo está com a cabeça baixa, aí você vai olhar, pô, deve estar lendo a Bíblia. Não, está no WhatsApp. Eutico. É eutico. Ele está com o corpo dentro da igreja, mas ele está com o corpo dentro da igreja, mas a cabeça dele está para o lado de fora da igreja. Está na janela online. E o que aconteceu com o eutico? Caiu daquela janela e morreu. Aí o profeta tem que ir lá e orar para ressuscitar ele. A gente está aqui como os profetas de Deus orando para Deus ressuscitar os euticos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos. Para que essa dispersão saia da vida do povo de Deus. Para que essa dispersão, para que essa frieza, para que essa distração nas mídias sociais, ela se acabe ou ela diminua, ou que a pessoa possa ter um gerenciamento do seu tempo, para que ela possa também ter mais tempo para as coisas de Deus. Porque essa dispersão do povo de Deus não tem a ver só com a questão da mídia, tem a ver com a questão de trabalho, tem a ver com a questão de interesse, tem a ver com tudo. Mas eu tenho percebido, eu tenho conversado com pastores e tenho percebido que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas estão se afastando dentro da igreja. Você lembra que quando Maria e José perderam Jesus dentro do templo, ele era um menino? Gente, nós estamos vivendo um tempo hoje que nós estamos procurando pessoas dentro do templo que se perderam de Jesus dentro da igreja. Elas vêm para a igreja porque elas sabem que elas são crentes, que elas são cristãs, mas elas já se perderam de Jesus dentro da igreja. E algumas estão procurando Jesus novamente dentro da igreja. Porque estão dispersas, irmãos, nós precisamos voltar a descer a casa do oleiro. Então esse chifre precisa ser destruído, em nome de Jesus, da dispersão do povo de Deus. Frieza espiritual produz a perda da visão. A perda da visão produz divisão. E a divisão é uma das maiores ferramentas, é o chifre do diabo para dispersar o povo. Nunca vivemos um tempo onde a perda da visão, a dispersão, a frieza espiritual fez com que cristãos tivessem, não concordo não, não quero saber, essa palavra aí foi boa. Eu tive um dia lá em Miami que eu sentei o povo e falei, eu quero ter uma conversa séria com vocês. Eu estou cansado de querer fazer culto bom para crente ruim. O que é isso? Vou explicar para vocês. Isso aí eu estou falando minha igreja, que eu sou pastor lá em Miami. Não é aqui não, tá, irmãos? Aqui todo mundo é bom, em nome de Jesus. Amém? Até porque o pastor aqui é uma bênção. Mas eu falei isso, eu estou cansado porque a gente quer fazer um bom louvor, a gente ensaia, e aí a gente quer manter uma boa estrutura de culto, a gente quer fazer tudo bom, para vocês sentarem aqui e ficarem como crentes consumidores e não participam. Não se envolve com a obra, não se compromete com as coisas de Deus. Então, eu estou vendo um monte de pastores, eu sou psicólogo de formação, estou vendo um monte de pastores tendo borderline, um esgotamento de tanto trabalho, de tanto querer fazer as coisas e não conseguir fazer, pastores líderes adoecendo. E a gente precisa mudar isso aqui, então todo mundo agora vai remar. E aí fiz uma reunião, graças a Deus,
eu ter aberto o meu coração para a igreja e ter falado aquilo que eu estava sentindo naquele momento, fez a igreja reanimar, fez a igreja se levantar. Pessoas me procuraram e falaram, pastor, o senhor tem razão, conta comigo, eu vou... Porque lá nos Estados Unidos o pessoal só pensa no trabalho e no dólar. Se você conhece alguém de lá, você sabe o que eu estou falando. Lá o pessoal só quer saber de trabalhar e de ganhar dólar, trabalhar e ganhar dólar, é mamão o tempo todo. É mamão o tempo todo. Para Deus é se sobrar tempo. Então aqui a gente já tem o problema da dispersão e lá já tem um problema maior. Porque lá o faraó aumenta as cargas do povo. Mas lá o povo não é escravo que fica sem ganhar nada. Lá o povo se escraviza para ganhar o dólar. Mas não tem vida. Não tem vida e nem tampouco consegue viver a vida e desfrutar das promessas de Deus. Meu irmão, se você não entender que você foi gerado, foi criado para o propósito de Deus, qualquer coisa além do propósito de Deus não faz o menor sentido para aquele que nasceu de novo. Deus não me criou e depois que Deus me criou, Deus fez um propósito para mim. Não, Deus já tinha um propósito, por isso Deus me criou. Deus tinha um propósito e Ele me criou para o propósito que Ele tinha. E eu tenho que me preocupar com a mordomia cristã, com o meu tempo. O que eu faço com o meu tempo? Como que eu estou gerindo o meu tempo? Qual é a gestão do meu tempo para Deus? O que eu estou fazendo com a minha vida diante de Deus? Que eu vou prestar conta disso diante de Deus, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, esse chifre aqui é o chifre da dispersão, só que ele vem de forma sorrateira. O diabo, ele age de forma sorrateira. Ele vai te envolvendo, ele vai te distraindo. E quando você vê, já era. Eu me lembro quando a gente era pequena lá na roça, meu pai é da cidade de Itaperuna. Quando eles queriam pegar a galinha, eles colocavam o milhozinho, milho, e aí botavam uma quantidade de milho maior, botavam uma caixa grande, botavam um pau assim, amarrava uma corda, ficava de longe. E aí a galinha vinha pegando milho, e quando chegava no lugar onde tinha mais milho, ela parava, aí puxava o pau, a caixa pegava. Aí eles pegavam a galinha, a primeira coisa que fazia, o pessoal da roça sabe, né? Ó, no pescoço, tac. Aí Deus falou comigo. Sabe, você lembra aquela situação da roça? O diabo está fazendo isso. Ele vai botando milho devagarinho, a pessoa vai ficando distraída. Devagarinho, ele não bota muito no início, não. Ele vai botando pouquinho. Aí os outros o crente vai indo atrás, vai atrás. Aí daqui a pouco ele bota um montão aqui, você para ali. Quando você para naquele montão que você está longe, que você está afastado, o diabo faz a armadilha para você, vai lá. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Não podemos ficar dispersos. Então, segundo chifre, chifre da dispersão do povo de Deus. Terceiro chifre, esse chifre aqui é o chifre da perda da liberdade. O povo era escravo, o povo foi levado cativo para a Babilônia. O povo havia sido deportado da sua terra natal para a Babilônia. O povo era obrigado a trabalhar e ficavam muito cansados e com isso não tinham ânimo para buscar o Senhor. O povo era açoitado. Esse chifre aqui é um chifre que arranca a nossa liberdade. Quando você não tem mais tempo para servir a Deus, irmão, é para acender a luz. Quando você fala que você não tem mais tempo para estar na casa de Deus, para servir a Deus, para cumprir o seu chamado e o seu ministério, se você não serve a Deus, você está servindo a outra coisa. Ou está servindo em outro lugar. Se Deus está deixando de ser o Senhor da sua vida e você não consegue servir a Ele, alguém está sendo o Senhor da sua vida em outro lugar. É um alerta. É uma terça-feira profética, é um alerta, é uma voz profética para a igreja nessa noite. É uma palavra de despertamento, é uma palavra profética, é uma palavra da gente se levantar e fazer assim, opa! É porque é como se a igreja estivesse vivendo uma hipnose. Ah, pastor, está falando de hipnose? É, mas tem pessoas que ficam numa hipnose. Parece que elas vivem em transe, não percebem o que está acontecendo no mundo espiritual. E às vezes a gente tem que fazer assim com a palavra de Deus para voltar desse transe. Uma voz profética se levantando, anunciando, denunciando, para que a gente acorde, se desperte e fale, opa, que isso?
estava quase indo, estava quase me dispersando. E essa palavra, ela vem nessa noite, meu irmão, para destruir esse chifre. Em nome de Jesus. Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu estou na presença de Deus, mais livre eu sou. Mas quanto mais preso eu estou nas coisas seculares, quanto mais preso eu estou no ativismo, quanto mais preso eu estou nas coisas que eu estou buscando lá fora, mais escravo delas eu sou. Quarto chifre, que nós estamos aqui orando para destruir, é a perda da identidade. Ei! Quantas pessoas perdendo a sua identidade? O povo perdia a sua identidade e eram obrigados a se curvarem diante dos deuses da Babilônia. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Misael, Ananias e Azarias tiveram seus nomes trocados, a sua identidade foi trocada. Porque a primeira coisa que o diabo tenta roubar de você é a sua identidade. A primeira coisa que o diabo tenta roubar é a sua identidade. Você tem um chamado mesmo? Deus te chamou mesmo? Você é cristão de verdade? O diabo começa a trabalhar nessa área, para roubar a tua identidade. Daniel era chamado de Beltesazar, príncipe da Babilônia. E muitas pessoas estão perdendo as suas identidades. Eu nunca vivi um tempo como pastor de tantos obreiros que entregaram suas funções, que saíram para trabalhar e para ir atrás daquilo que eles pensavam ser certo. Mas eu tenho certeza que é o errado, porque o certo é fazer a vontade de Deus. Continua sendo certo. Irmãos, o errado continuará sendo errado ainda que todos estejam fazendo. E o certo continuará sendo certo ainda que todos não estejam fazendo. Então, meus irmãos, esses são os 4 chifres que têm se levantado contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Mas Deus também levantou 4 ferreiros para destruir os 4 chifres. E agora eu quero pensar com vocês aqui sobre os 4 ferreiros que Deus levantou para destruir esses 4 chifres. O primeiro ferreiro, o ferreiro do princípio da palavra de Deus. Você vai ver que um ferreiro combate o chifre. O primeiro chifre foi do fundamento. Então, o primeiro ferreiro é o ferreiro do princípio da palavra. Porque só tem uma maneira de você destruir o chifre da quebra de fundamento. É voltar para o princípio da palavra. Salmos 11, 2. O que pode fazer o justo? Voltar para a palavra de Deus. Voltar para a sua posição. Voltar a orar. Voltar a buscar a direção de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: guarda a palavra de Deus, irmão. Aleluia. A palavra é a arma profética mais poderosa contra os chifres que oprimem o povo de Deus. Deus usa o ferreiro da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela reforma. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela vê, ela provê, ela prevê. A palavra revoluciona, a palavra impulsiona, a palavra impressiona. A palavra, ela é unção, a palavra, ela é revelação. A palavra é o louvor, a palavra é o amor. A palavra é a vida, a palavra, ela é a saída. A palavra, ela prova, ela reprova, ela aprova. A palavra é o poder, a palavra é viver. A palavra, ela é ouro, a palavra, ela é tesouro. A palavra é arma, armamento, equipamento. A palavra é escudo, a palavra é capacete, a palavra é espada, a palavra é calçado, a palavra é lâmpada,
a palavra é fogo, a palavra é renovo, a palavra é sentimento, a palavra é avivamento, a palavra é quebrantamento, a palavra é emoção, a palavra é adoração. A palavra resolve, a palavra envolve, a palavra move, a palavra aplica, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra multiplica, a palavra qualifica, a palavra encanta, a palavra levanta, a palavra regenera, a palavra supera, a palavra impera, a palavra é luz, a palavra reluz, a palavra abre, a palavra fecha, a palavra sobe, a palavra desce, a palavra vai, a palavra volta, a palavra é alimento, é mantimento, é sustento, a palavra é pão, é leite, é água, é azeite, é mel, é maná, a palavra é manjar, a palavra é energia, a palavra é profecia, a palavra, meus irmãos, ela encanta, a palavra ela levanta, a palavra regenera, a palavra supera, a palavra impera, a palavra ela defende, a palavra ataca, a palavra é buzina, trombeta, bandeira, a palavra é torpedo, bomba que explode o inferno, oh glória, a palavra é disciplina, a palavra ensina, a palavra ela fascina, a palavra corta, a palavra penetra, a palavra cura, a palavra salva, a palavra ela liberta, a palavra conserva, a palavra preserva, a palavra é potente, a palavra é semente, a palavra é direção, a palavra é conversão, a palavra é ação, a palavra é perdão, a palavra enobrece, a palavra enriquece, a palavra é história, a palavra é vitória, a palavra é a trindade, a palavra é a verdade, a palavra é o evangelho, a palavra conduz, a palavra é Jesus. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? É a palavra de Deus, meus irmãos. Se nós voltarmos ao princípio da palavra, o ferreiro do princípio da palavra, ele destrói qualquer chifre. Principalmente os chifres que têm destruído os fundamentos. Então é o ferreiro do princípio da palavra. Porque a palavra de Deus é isso aqui e mais um pouquinho. Em nome de Jesus. Qual é o segundo ferreiro? O ferreiro da unidade. Esse ferreiro destrói o chifre que dispersa o povo. Às vezes o povo dispersa porque quer andar sozinho. E nós não fomos gerados por Deus para andarmos sozinhos. Deus, quando criou o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. Já fez uma auxiliadora. E a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É koinonia, a palavra grega koinonia, é uma palavra de origem grega que significa comunhão. Esse termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento. Nós não podemos nos afastar da comunhão. Numa era glacial, os porcos espinhos estavam entrando em extinção. Estavam morrendo. Então eles começaram a se agrupar. E quando eles se agrupavam, pastor Marcelo, por causa dos espinhos, eles se feriam e sangravam. E alguns se afastavam. Os que se afastavam porque se feriam e sangravam, morriam. Então eles observaram que era o melhor eles estarem até mesmo se ferindo, sangrando, mas permanecerem juntos, porque eles se aqueciam e sobreviviam. Você está entendendo como é a igreja? A igreja não é diferente, meu irmão. Se você se afastar, você vai esfriar e vai morrer. Mas se você agrupar, você pode até se ferir, você pode até chorar, você pode até sangrar, mas você vai permanecer firme em Jesus. Firme no Senhor. Então é o ferreiro da unidade que destrói o chifre da dispersão. Unidade como uma força destruidora da divisão. A unidade, ela destrói esse chifre da divisão, da dispersão, do esfriamento, da apostasia. Quando nós estamos unidos, como nós estamos juntos, quando nós estamos em comunhão, Deus do céu ordena a bênção. Na comunhão, Deus ordena a bênção. Então precisamos estar em comunhão, aconteça o que for. Ah, me entristeci, nunca tivemos um tempo de tantas pessoas feridas, tristes.
se afastando da igreja e de Deus, porque se entristeceram. Irmãos, a gente pode se entristecer, a gente pode se ferir, mas a gente tem que ter maturidade para resolver os nossos problemas em Deus e permanecer em comunhão na casa de Deus, na presença do Senhor. Eu devo ter mais ou menos 50% da igreja de membros lá em Miami, tristes, feridos, desacreditados, desapontados. E nós começamos a fazer um trabalho com a palavra de Deus para restaurar essas pessoas. Um voltar de Deus às primeiras obras, um voltar em Deus às primeiras obras, um voltar em Deus ao primeiro amor. O primeiro amor é tão lindo, ele é tão importante, que o primeiro amor transcende aos problemas. O primeiro amor transcende as dificuldades. O primeiro amor tira a gente do olhar natural e a gente fica no céu o tempo todo. E eu me lembro quantas vezes no primeiro amor as pessoas falavam: você está assim porque você está no primeiro amor. Eu falei que eu nunca saia do primeiro amor. Porque sair do primeiro amor for para viver como os irmãos me criticavam, eu preferia estar no primeiro amor, no tempo da inocência sempre. Porque quando a gente sai do tempo da inocência, quando a gente perde o primeiro amor, a gente vira juiz. A gente começa a julgar tudo, a gente começa a criticar tudo, a gente começa a saber mais do que todo mundo. E a gente começa a ficar um ingrato. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E nós estamos aqui com o ferreiro da unidade. Nós temos esse ferreiro. Deus levantou 4 ferreiros, porque aonde o inimigo levanta, Deus levanta também para combater o mal. Os chifres se levantaram, mas Deus levantou os 4 ferreiros. Eles podem se levantar, mas eles se levantam para cair. Pode se levantar contra o povo, pode se levantar contra a igreja, mas contra a igreja do Senhor não vale, contra o povo de Deus não vale encantamento. Seu nome é Pedro de pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, os chifres do diabo não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus, irmãos. No meu entendimento, o diabo só tinha 2 chifres, agora aqui na Bíblia apareceu com 4. Mas Deus levantou 4 ferreiros para destruir o chifre. E chifre, ferreira, só com a espada, para arrancar o chifre. Só na palavra, para arrancar o chifre, irmão. Para combater os chifres do diabo, para destruir os chifres do diabo, é só com o poder da palavra, só com o poder da unidade da igreja, só com o poder da fé. Aí a gente destrói os chifres do diabo, que tem se levantado contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Terceiro ferreiro. Já estou acabando, irmãos. Terceiro ferreiro é o ferreiro da liberdade e da paz. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetai novamente ao jugo de servidão. Para que vai ficar numa servidão de um ativismo, de coisas que não são de Deus para a tua vida, irmão? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não dá para ficar no meio termo, ou você é ou não é. O apóstolo João já diz na primeira carta de João: se você permanece conosco, você é um dos nossos. Se a pessoa vai para a Babilônia, volta para a Babilônia, porque nunca foi um de nós, então eles não são como nós. Ferreiro da liberdade, irmãos. Isso aqui foi conquistado com preço de sangue. O povo voltou a viver em paz na terra que Deus lhe havia prometido. Existe um ambiente espiritual para o povo de Deus viver. Você lembra do tabernáculo? No tabernáculo havia 3 ambientes espirituais: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Amém? E esse átrio, quando Jesus veio, ele falou: eu sou o caminho, o átrio, eu sou a verdade, o santo, o lugar santo.
Eu sou a vida, o lugar santíssimo. Jesus é esse tabernáculo de Deus. E a gente precisa ter cuidado como igreja, porque o átrio era o lugar que a cortina ia até a metade. E havia no meio do povo de Deus um povo chamado populacho, era um povo misto, era um povo misturado, que saiu do Egito com Israel. E no deserto, no tabernáculo, o populacho ficava olhando o que acontecia no átrio. O átrio é esse lugar que a gente faz tudo que todo mundo vê. Cuidado com o que você fala nas mídias sociais, cuidado com o que você posta, como você posta, o que você escreve, como você se veste, como você se comporta. O átrio é o lugar onde todo mundo está te vendo. É esse ambiente. Se você não quer que ninguém fale, reclame, ou que ninguém questione a igreja, a noiva do Senhor, cuidado com o que você faz no átrio. Porque no átrio tem o populacho, tem gente misturada. No meio do povo de Deus tinha um povo misturado, tinha um populacho. E às vezes não são os de fora que vão falar, é o populacho que vai falar de você. Mas existe o lugar santo. O lugar santo é o lugar da comunhão, é o lugar da oração, é o lugar da intimidade, é o lugar do discipulado, é o lugar do acompanhamento, é o lugar de orar uns pelos outros, é o lugar de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é o lugar de cobrirmos uns aos outros. Esse é o lugar santo, é o santo lugar, é a noiva, é a igreja. É o lugar de celebrar, de adorar, de cultuar, esse é o lugar. E o lugar santíssimo é o lugar onde você busca o Senhor em secreto, lá no teu quarto. Onde você entra, fecha a porta e ora, e o seu Pai, que vê o que você está orando em secreto, responderá a sua oração. Esse é o seu lugar de devocional, de entrega, de culto, de oração, de busca. Esse é o lugar da comunhão. Quarto e último ferreiro. E esse aqui é o ferreiro, queridos. Que nós somos os filhos de Deus, somos a noiva de Cristo, de que nós temos uma identidade. E nós precisamos usar isso como ferreiro. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, povo adquirido por Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para o reino da luz. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Eu não sou o que as mídias sociais dizem que eu sou. Porque as mídias sociais começam a colocar identidade em todo mundo. Se você começa a postar muita coisa, daqui a pouco você é YouTube, você é isso, você é aquilo, você começa a ter uma identidade diferente da que Deus te deu. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é servo do Altíssimo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu vou onde a Bíblia diz que eu irei, em nome de Jesus. Essa é a nossa identidade. Daniel 1:8, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que não difere de nada da Babilônia. A diferença é que nós precisamos ser como Daniel. Onde estão os Daniéis aqui? Aqueles que se decidem firmemente não se contaminar com as iguarias do mundo. Aleluia. Da costela de Adão nasceu Adão. Da costela de Adão nasceu Eva. E da costela de Jesus nasceu a igreja. Quando Adão dorme, da costela sai Eva. Lá na cruz, o soldado fere a costela do mestre. E quando ele fere a costela do mestre, ali da ferida da costela, nasceu a igreja, nasceu a noiva. Nós somos a noiva. Fomos gerados por um preço muito alto. Preço de sangue derramado na cruz, irmãos. Essa é a nossa identidade. Filhos de Deus, comprados pelo sangue carmesim, vertido na cruz do Calvário, lavados, remidos, purificados, santificados pelo poder do sangue de Jesus. Essa é a nossa identidade. Como as virgens, nós não somos como as 5 loucas.
como as nécias, nós somos as prudentes. Irmãos, estamos vivendo um tempo de tantas pessoas dispersas. Sejamos como as 5 prudentes. Encha a sua lamparina de azeite. Aleluia. Deus sempre levantará com seu poder. Deus sempre se levantará com seu poder para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E hoje temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está levantando os seus ferreiros para destruir os chifres. Onde estão os ferreiros do Senhor? A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Onde estão os ferreiros de Deus para destruir os chifres? Para destruir esses chifres que estão se levantando para dispersar e oprimir o povo de Deus, a igreja do Senhor. E nós precisamos avançar como uma igreja gloriosa, como uma igreja cheia da presença de Deus, como uma igreja cheia do Espírito Santo, da unção, como uma igreja que não retrocede, mas como a eclésia que avança contra as portas do inferno e tira lá de dentro as almas. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra a eclésia, contra os ferreiros de Deus. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. A vitória da igreja do Senhor. A vitória é do povo de Deus. E se você não desanimar, irmãos, se você não largar a mão do arado, se você não olhar atrás, você vai ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Tem gente se cansando. Tem gente achando que não vale mais a pena fazer o bem porque o mundo está mal, as pessoas estão mal, as pessoas são ruins, não vale a pena fazer o bem. E a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, aleluia. Feche os teus olhos nessa noite, feche os teus olhos nessa noite. Nós somos os ferreiros do Senhor. Nós estamos aqui para destruir esses chifres, em nome de Jesus, como ferreiros de Deus. Nós temos a palavra, nós temos a comunhão, aleluia. Nós temos, meus irmãos, a liberdade em Cristo Jesus. E nós somos filhos de Deus, nós somos a igreja, nós somos a noiva. Nós não vamos recuar, nós não vamos parar, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para a vida eterna. Aleluia! Nós somos os ferreiros de Deus, que estamos aqui para destruir os chifres, em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela Tua palavra. Espírito Santo, sentimos a Tua presença neste lugar. Ó Deus, nós falamos desses 4 chifres e cremos que o Senhor já destruiu todos eles. Eis aqui nessa noite os ferreiros do Senhor. O Senhor tem levantado ferreiros para destruir os chifres que têm se levantado contra o Teu povo, contra a Tua igreja. E profetizamos, meu Deus, que os chifres foram destruídos pelo poder da Tua palavra. Toma o Teu povo nessa noite nas Tuas mãos, glorifica o Teu nome, continua renovando, fortalecendo, que a Tua igreja viva em comunhão, que a Tua igreja viva no princípio da palavra, Senhor, que a Tua igreja viva a liberdade que fora conquistada na cruz do Calvário, e que tenhamos a identidade do Senhor, de sermos filhos de Deus, e a noiva do Senhor lavada, comprada, santificada pelo Teu sangue carmesim, vertido na cruz do Calvário. Nós somos os ferreiros, Senhor, e contra a igreja do Senhor não vale encantamento. Nós profetizamos um tempo novo, nós profetizamos um tempo novo para a igreja, nós profetizamos um tempo novo na vida dos nossos pastores, na vida dos nossos líderes, na vida, Senhor, daqueles que nos amam, na nossa casa.
Nós profetizamos um tempo novo na nossa família. Nós profetizamos um tempo novo no nosso ministério. Nós somos ferreiros de Deus. Nós vamos avançar com a espada na mão. Nós cremos que vamos conquistar, Senhor, em nome de Jesus, e vamos ver as promessas do Senhor se cumprindo, porque existe uma terra para chegarmos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo nessa noite. Glorifica o teu nome através da tua palavra e exalta o teu nome neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te agradecemos pelo teu poder que age através das nossas vidas como ferreiros de Deus para essa geração. Muito obrigado, nós te agradecemos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus, você pode glorificar o Senhor. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia! 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 Aleluia, os chifres foram destruídos, porque Deus levantou os seus ferreiros. Deus levantou os seus ferreiros. E os ferreiros do Senhor são forjados como ferro no fogo. Como ferro no fogo. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Eu creio que esses quatro chifres foram destruídos. No poder do teu nome, Jesus, eu creio. Que o diabo ele trabalha com essa força de opressão maligna para tentar dispersar o povo, para tentar fazer o povo quebrar princípio, perder os fundamentos, para fazer o povo ficar disperso, para fazer com que o povo se esfrie e vá para o exílio, se afaste. Tem muito crente exilado dentro de casa sem ir para a igreja. É verdade. Verdade. Meu Deus. Verdade. Mas Deus levantou os ferreiros que destruíram os chifres. Aleluia. E eu vejo o retorno de muitas pessoas voltando. Não só voltando para a presença de Deus, para a casa de Deus, mas muitas pessoas retomando o chamado, o ministério, a vida com Deus. Quem disse que era para você parar de orar? Quem disse que era para você parar de adorar? Quem disse que era para você sair da sua posição? Eu sinto Deus falando aqui nessa noite. É noite de conserto. É noite de retornar, de voltar. É noite de destruir os chifres e se levantar como um ferreiro de Deus. Manaraba, carabaraba, naraba. Manaraba, caraba, xerebaraba. Araba, calaba, xeremanara. Aleluia. Aleluia. Estou tendo uma visão aqui de Deus como o Senhor tivesse com os braços dele aqui assim, ó, pastor Marcelo. E aqui no meio uma grande represa. E nessa visão o Senhor fez assim, ó. E as águas começaram a jorrar. E as águas começaram a fluir. Como um rio de Deus que flui, levando vida por onde ele passa. Seu ministério estava como essa represa, guardado nos braços do Senhor. Mas hoje ele fez assim para você. E vai correr, vai avançar, vai fluir, vai levar vida, vai levar restauração, vai levar cura. Oh, glória!
Vai fluir. Ah, pastor, mas eu não vejo nada fluindo. Hoje o Senhor te diz: vai fluir. Creia. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade. Eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus através dessa palavra falando poderosamente ao seu coração. Sinto Deus. E eu sinto que esse ferreiro destruiu esses chifres. Sinto isso. Mas sinto também que Deus está levantando essa igreja como os ferreiros do Senhor. Aleluia. Ferreiros destruidores de chifres. É isso. Ferreiros cheios do Espírito Santo, forjados no fogo, com ferramentas de aço na mão, em nome de Jesus, para destruir os chifres. E algo no mundo espiritual rompeu aqui hoje. Glória. Algo no mundo espiritual, o Senhor fez assim, ó, e eu via quando as águas saíam de dentro dos braços do Senhor. Aleluia. E jorravam. E eu falava: Senhor, o que vem a ser isso? E o Senhor falava no meu coração: é o ministério do povo dessa igreja. Aleluia. Ministérios fluirão, pastor. Glória. Ministérios crescerão, fluirão. Glória. Ministérios vão expandir. E vivificarão outros ministérios e outras pessoas. O Senhor me fala e manda te dizer: tem ministérios que pessoas estão neles desanimadas, mas quando elas verem esses outros ministérios fluindo, crescendo, elas vão se... Aleluia. Glória. Vão dizer: tem algo acontecendo diferente. E o Senhor manda te dizer: mergulha nessas águas que estão fluindo aqui. Mergulha. Aleluia. Mergulha nessas águas. Mergulha nessas águas, cresça, prospera, avança com o teu chamado, avança com o teu ministério, cumpra cabalmente o teu chamado. Existe uma carreira que te foi proposta pelo Senhor. Combata o bom combate da fé, cumpra a tua carreira em nome de Jesus, e Deus vai ter o nome dele exaltado na tua vida. Deus abençoe vocês, aplauda o nome de Jesus.